Nós fomos à casa de alguns outros cristãos. De repente, alguns vizinhos começaram a nos atacar. Eles me bateram com uma vara de metal e eu fiquei inconsciente. Eu simplesmente caí ali. Minha filha viu e me arrastou para dentro de casa. Eles nos seguiram e continuaram atacando a nós duas. Minha filha ficou toda machucada e teve ferimentos internos. Eu tive as minhas mãos cortadas entre os dedos. Cheguei ao hospital desmaiada e quando acordei não conseguia falar. Fiquei gesticulando para o meu filho, tentando entender o porquê eu não estava sentindo a minha mão e por que não estavam nos atendendo, por que não me deram nenhum remédio. Meus filhos explicaram que os médicos estavam sendo pressionados pelos extremistas para não prestarem socorro. Estávamos ali sem atendimentos. Por quê? Porque éramos cristãos. Se eu não tivesse recebido a ajuda da Portas Abertas, teria morrido e a fé do meu marido iria enfraquecer. Eu continuo sem conseguir ministrar porque sinto muita dor na minha mão. Por causa desse incidente, meu marido sofreu um ataque cardíaco e está com várias complicações. Mas Deus me consolou e me encorajou ao mesmo tempo em que recolhe as minhas angústias. Ele enviou o seu povo para nos ajudar financeiramente e com outras necessidades que tínhamos. Se Deus não tivesse nos ajudado, não estaríamos vivos hoje. De sua irmã, Prita. A Índia é hoje o país mais populoso do mundo. Ela conta com cerca de 1,4 bilhão de pessoas. É isso mesmo. E dessas tantas pessoas, pouco mais de 70% professam uma religião que nós chamamos de hinduísmo, a principal religião da Índia. É claro que a Índia é conhecida pelos seus inúmeros deuses e pela sua diversidade cultural, mas o hinduísmo é a religião mais predominante no país. Uma coisa que é curiosa é que na Índia o hinduísmo é um pouco mais do que uma religião. Não é apenas a fé que uma pessoa professa, mas o hinduísmo se mistura completamente com o modo de viver, com a cultura, com a questão étnica das pessoas. Ou seja, para o indiano, ser hindu não é apenas professar uma fé, mas é carregar consigo um dever, o dever de carregar adiante, de levar adiante a religião dos seus antepassados, a religião da sua família. E é por isso que quando um indiano se converte a uma outra religião, como por exemplo ao cristianismo, ele é encarado como alguém que está abrindo mão do seu dever, abrindo mão da responsabilidade de passar adiante aquilo que os antepassados deixaram para eles. É como se ele estivesse ofendendo os seus antepassados e a sua família. E é por isso que quando um indiano se converte, ao mesmo tempo em que ele abandona a antiga religião, ele também está abandonando a sua família, a sua vila, o seu contexto. Os cristãos na Índia, principalmente aqueles que vivem em regiões mais afastadas, em vilarejos que ficam longe das grandes cidades, são alvo de grande e extrema perseguição. Para que você tenha uma noção, a Índia ocupa o 11º lugar no ranking de países que sofrem perseguição por conta da fé cristã. Esse ranking é composto por cerca de 50 países e a Índia está na 11ª posição, o que nos indica que a perseguição lá é bastante extrema e bastante violenta, ainda que mascarada. Por que eu falo mascarada? Porque legalmente falando, a Índia é uma democracia que defende a liberdade religiosa. Existe inclusive um estatuto que garante o direito de que cada cidadão expresse a sua fé, a sua crença. Além desse estatuto garantir essa liberdade religiosa, ele também diz que as conversões não podem acontecer sob pressão ou sob suborno, em situação de coerção. E isso tem se tornado uma brecha para que muitos extremistas condenem indianos que se tornaram cristãos. Eles invadem os cultos públicos e alegam que aquele lugar de culto é um lugar de conversão forçosa, que os indianos que estão ali ouvindo o culto e as palavras do Senhor estão sendo manipulados, subornados para se converterem ao cristianismo. E diante dessa justificativa, muitos cristãos são presos como verdadeiros criminosos na Índia. Eles também são violentados e espancados por professarem a fé em Jesus Cristo.
O cristianismo chegou na Índia através do apóstolo Tomé. Ele chegou na região sul da Índia e levou o evangelho. E os indianos que se converteram à fé em Jesus Cristo no período do apóstolo Tomé alcançaram as castas mais altas da Índia. O que seriam as castas? As castas são um sistema de divisão cultural, religioso e social na Índia. As pessoas são divididas em castas de acordo com o seu nascimento, a depender da família em que nasceram, e a casta em que ocupam vai determinar o papel religioso dessa pessoa e também o papel social. Sendo assim, aqueles que são adeptos ao hinduísmo acreditam que as pessoas que nascem em castas mais inferiores, que vêm de uma família de uma casta inferior, elas estão condenadas a viver uma vida socialmente inferior. É como se elas fossem amaldiçoadas pelos deuses e, portanto, elas devem viver à margem da sociedade, e esse é o destino delas. Ao contrário, aqueles que ocupam as castas mais superiores são considerados abençoados pelos deuses e por isso estão destinados a ter uma vida próspera e digna. Quando Tomé chegou na região sul da Índia, ele vai evangelizar muitas pessoas e muitos indianos vão se converter. Esses indianos, com o tempo, vão ascender e conseguir ocupar lugares da mais alta casta. Anos depois, nós vamos ter a segunda onda de entrada do cristianismo na Índia, e essa onda vai acontecer através da colonização, quando Portugal e os ingleses subsequentemente chegam na Índia e trazem a fé cristã. Contudo, nessa segunda onda, aqueles que vão ser convertidos em massa são os indianos das castas mais baixas. E com essa conversão, esses indianos que antes pertenciam à casta mais baixa e achavam que estavam amaldiçoados e destinados a ter uma vida em extrema pobreza e humilhação, vão agora reconhecer em Cristo Jesus que são dignos e que possuem valor diante de Deus, assim como todo outro ser humano. E a partir desse conhecimento e entendimento, eles vão começar a buscar por uma dignidade de vida, vão começar a buscar viver de forma diferente, e isso vai incomodar os fundamentalistas. Existe hoje na Índia um nacionalismo religioso intenso. O partido político que tem mais expressão no governo da Índia tem uma posição nacionalista fundamentalista e tem como lema, como alvo, como objetivo, tornar a Índia um país único e exclusivo para aqueles que são hindus. Inclusive, o lema deles é a Índia somente para os hindus. E é por conta disso que os cristãos estão sofrendo cada vez mais ataques e sendo oprimidos por professarem a sua fé em Cristo Jesus. As igrejas são destruídas, os cultos são paralisados e as pessoas são torturadas e violentadas de forma a fazer com que elas abandonem a fé. Muitos acabam abandonando, por medo não conseguem resistir, mas muitos seguem perseverando na fé em Jesus. Esses nem se intitulam como cristãos, mas se intitulam como seguidores de Jesus, ou loucos por Jesus. Eles não pregam uma religião, mas pregam algo que é transcultural, a fé em Jesus Cristo. Com o Partido Nacionalista no poder, uma lei nova foi criada chamada de Lei Anticonversão. O propósito dessa lei é trabalhar pela anticonversão, fazer com que aqueles que abandonaram o hinduísmo possam retornar ao hinduísmo. A grande questão é que muitos estão usando dessa lei para criminalizar cristãos que simplesmente decidiram viver essa fé. Ainda que a Índia se diga um país que defende a liberdade religiosa, isso não acontece na prática. Além de todas essas catástrofes e essa violência e a perseguição que acontece contra os cristãos, todos esses atos saem com completa impunidade. Recentemente, no atual ano de 2024, aconteceu a maior eleição já vista na história lá na Índia. E nessas eleições, o Partido Nacionalista mais uma vez foi vencedor e ocupa o governo do país. Uma vitória para os cristãos é pensar que, diferente do último mandato, dessa vez no governo existe um pouquinho mais de expressão de outros partidos com outros tipos de posicionamento. Ainda assim, os nacionalistas são a maioria, e eles enxergam o reino de Deus, o reino de Cristo, como sendo uma conspiração mundial, uma forma de governo que quer derrubar o hinduísmo. Os vilarejos afastados das principais regiões são as áreas mais atacadas,
por serem tão vulneráveis, por estarem distantes dos principais centros. Além disso, as igrejas ali são igrejas domésticas, porque eles não conseguem ter força para se estruturar. Então, os cristãos se reúnem nas suas casas em pequenos grupos e de forma secreta. Por conta disso, eles se tornam muito mais vulneráveis e um alvo fácil para esses extremistas. É nesse sentido que a Portas Abertas vem atuando. Se você não sabe o que é a Portas Abertas, é uma instituição que já tem muitos anos de existência. Uma instituição muito séria que trabalha com a igreja perseguida. A Portas Abertas está em todos os países onde os cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. E ela presta auxílio, refúgio, conforto e socorro a esses irmãos. Presta essa ajuda através do atendimento pós-traumático com profissionais habilitados para ajudar os cristãos a enfrentarem os traumas que viveram. Além disso, a Portas Abertas ajuda com mantimento, porque muitas dessas famílias são privadas dos seus direitos básicos por serem cristãos. A Portas Abertas também auxilia com assistência na saúde, na área da saúde e também na área da educação, que também são duas áreas fortemente afetadas porque esses cristãos são privados do acesso tanto à saúde quanto à educação, como uma forma de coagir os cristãos para que abandonem a fé. E é claro, a Portas Abertas auxilia os cristãos indianos, ensinando a eles a palavra, dando a eles mais entendimento a respeito da verdade, para que fortaleçam a sua fé e possam prosseguir expandindo o reino de Deus. Eles ajudam com materiais teológicos de qualidade, o ensino das Escrituras, enviando missionários para cuidar desses cristãos e promovendo treinamentos para os líderes. Os líderes são os mais afetados, os mais perseguidos pelos extremistas, porque obviamente eles compreendem que uma vez em que o líder é derrubado, é mais fácil atingir a comunidade cristã. É por isso que muitos homens são mortos e as famílias são deixadas sem o seu provedor. As mulheres são atacadas principalmente no quesito violência sexual. São exploradas e são violentadas. Eles acreditam principalmente que, maltratando as mulheres de cada família, eles vão conseguir abalar ainda mais a fé dos homens daquela instituição. Nos treinamentos oferecidos pela Portas Abertas, os líderes são encorajados, fortalecidos e orientados. E além de tudo isso, eles conseguem fazer conexão com outros indianos que também são cristãos e também passam por situações muito difíceis. Isso tem ajudado muito a igreja a se fortalecer, porque muitos desses vilarejos ficam muito afastados e os cristãos que são perseguidos acabam achando que são os únicos e não conhecem outros irmãos para que possam fortalecer e ajudar um ao outro. Diante de um cenário tão triste e de tanto sofrimento, talvez você pense que esses cristãos já não têm mais forças para orar. Mas eu quero que, assim como eu, você se surpreenda e seja edificado por saber que eles não só oram e oram muito, mas oram inclusive pelos seus perseguidores. Esses cristãos, em meio a tanto sofrimento, são capazes de, em Cristo Jesus, perdoar aqueles que violaram as suas famílias, que maltrataram os seus filhos, que exploraram as suas esposas e que agrediram os seus maridos. Eles conseguem chegar nesse nível de profundidade no Senhor por causa do Espírito Santo que habita no coração deles. E o que eu quero com tudo isso, expondo essa verdade para você? Eu quero te encorajar a fazer algo pelos nossos irmãos. Você pode contribuir através de doação financeira, de recursos. Para isso, basta que você acesse o site da Portas Abertas. É um site extremamente organizado e ali você consegue ajudar com suas doações com muita facilidade e segurança. Outra forma de você ajudar, e eu diria que a mais importante de todas, é sendo um intercessor. Orando por esses grupos, orando por essas pessoas. A informação que nós conseguimos ter acesso aqui na internet serve para nos ajudar na intercessão. Ore por esses irmãos. Ore para que a sua fé seja fortalecida. Ore para que eles consigam perseverar em meio a tanta dor e tanto sofrimento. Ore para que os seus traumas possam ser vencidos e superados. Ore para que os recursos cheguem até ele, eles tenham o que comer, o que beber, o que vestir.
Ore para que eles não cedam à pressão e ore para que o reino de Deus se expanda na Índia e mais pessoas possam conhecer o amor de Jesus Cristo, a única coisa que nos salva, a única coisa que importa, a única coisa que liberta, o nome que tem todo o poder. Talvez você esteja pensando, como pode isso? Como pode eles terem tamanha força? E a resposta está em um nome, Jesus Cristo. Com esse vídeo, por fim, eu também quero te encorajar a uma coisa, a viver uma fé verdadeira, a viver uma fé genuína em Jesus Cristo, a viver o verdadeiro evangelho. Há poder no nome de Jesus e ele é suficiente para tudo aquilo que nós vivemos. O nome de Jesus é poderoso e estar com Jesus vale mais a pena do que tudo, a ponto de sermos capazes de enfrentarmos todo tipo de sofrimento por causa do nome de Jesus e ainda assim nos alegrarmos em Jesus Cristo. É algo que excede e transcende toda a lógica humana. É algo que só quem vive consegue falar a respeito. É algo que está no seu espírito, que foi vivificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, por favor, como disse o apóstolo Paulo, não deixe a graça que está sobre a sua vida ser vã, mas viva uma fé genuína e verdadeira. Cristo é o centro das nossas vidas. É tudo sobre Ele, é tudo por Ele e é tudo para Ele. Essa é a fé verdadeira. Se talvez você já está cansado de viver uma religião morta, vazia, que parece não ter sentido algum, por favor, venha a Cristo e viva algo que é de verdade. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.